Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. O Apocalipse. Visões de nossa vitória final em Cristo. Livro de David Paul Yong-cho. O Apocalipse. Desvendando mistérios. Para muitos que leem a Bíblia, o livro de Apocalipse é o mais difícil de entender. Mas em o Apocalipse, o pastor e escritor David Paul Yong-cho descobre os mistérios por trás dos símbolos desse difícil, porém fascinante livro. Ele relaciona eventos passados e presentes do mundo às palavras registradas pelo apóstolo João. O estudo de Apocalipse, por David Paul Yong-cho, oferece uma interpretação da profecia de João, linha após linha, mencionando tópicos como o arrebatamento da igreja, pré, meio ou pós-tribulação, a segunda vinda de Cristo, o grande julgamento, o reino milenar de Cristo, um novo céu e uma nova terra. Introdução. A revelação de Jesus Cristo. Número 1. Um prefácio geral do livro de Apocalipse. O primeiro versículo do livro de Apocalipse revela o seu título. É a revelação de Jesus Cristo. Após sua ressurreição dos mortos, quando foi glorificado, Jesus ditou essas palavras de revelação ao seu discípulo João, para serem dadas à igreja que ele redimiu com o seu precioso sangue. Muitas pessoas têm interpretado o Apocalipse de forma errada ou virado a face para ele. Entretanto, tal atitude é perigosa, porque impede que a palavra de Deus cresça em sua vida. Pelo fato de o livro ter sido escrito através de ditado direto do próprio Senhor Jesus Cristo, nós devemos recebê-lo devotamente, com o coração agradecido e estudá-lo para entender seu completo significado. O propósito da revelação era mostrar aos servos de Deus que os eventos reservados para os últimos 2000 anos da história mundial aconteceriam brevemente. Deus disse que ele queria que essa revelação fosse ensinada aos cristãos, para que estes entrassem na vida eterna através da vigilância e oração. Pelo fato de o livro de Apocalipse ter vindo diretamente de Deus, sabemos que sua mensagem é certa, porque a palavra que Deus fala é sempre cumprida. Ela já está sendo cumprida agora e certamente o será no futuro. Além disso, Deus deu essa revelação para Jesus e ele, por sua vez, a entregou a um anjo que a deu para João. Letra A. O Deus da Trindade e a certeza da redenção de Cristo. Capítulo 1, do 4 ao 6. As primeiras coisas que Jesus enfatizou quando ditou o livro de Apocalipse foram a Trindade de Deus e a certeza da sua redenção. A expressão aquele que é e que era e que há de vir, mencionada por João, refere-se ao Deus eterno, nosso Pai. Os 7 Espíritos que estão diante do seu trono refere-se ao Espírito Santo, na sua plenitude, porque 7, o número completo, foi usado para descrevê-lo. Além disso, João disse que essa revelação veio de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Com isso,
João estava tornando claro que essa revelação veio do Deus triuno. Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. João escreveu, e ele deu a glória a Cristo, dizendo: a ele glória e poder para todo o sempre. Após a morte do apóstolo Paulo, muitas igrejas nas terras gentílicas retomaram o jugo passado da lei, da qual elas haviam sido libertas. A doutrina cristã da salvação pela fé em Jesus, adquirida pelo seu precioso sangue, tinha se enfraquecido. Muitos convertidos gentios tinham sido persuadidos pelos judeus que tinham vindo da Judéia a aceitar a fé legalista. Aqueles legalistas ensinavam que, a menos que os crentes gentios fossem circuncidados e guardassem os meses e dias santos, conforme Moisés, eles não podiam ser salvos. Sob essas circunstâncias, João, inspirado pelo Espírito Santo, enfatizava que as pessoas eram salvas não por suas obras, conforme a lei, mas pelo sangue de Jesus, que os amou até a morte, fazendo com que João enfatizasse que somos feitos sacerdotes para Deus e o seu reino. Jesus tornou claro que a nossa salvação é um dom divino da graça de Deus. Letra B. A segunda vinda de Cristo. 1:7. O retorno de Jesus, mencionado aqui, não é a sua vinda nos ares, mas sua vinda para a terra após a grande tribulação, quando todos os que o traspassaram e todos os outros o verão. No arrebatamento da igreja, Jesus não se revela ao mundo, mas vem somente para reunir os crentes, quando eles subirem para encontrá-lo nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4:17. Jesus virá como ladrão na noite e levará os seus filhos escolhidos como tesouros inestimáveis para o céu. Maridos não salvos acordarão de manhã para descobrir que a esposa sumiu, ou esposas descobrirão que o marido sumiu. Alguns pilotos desaparecerão subitamente de suas aeronaves. Nas escolas, alguns professores e alunos desaparecerão. Além disso, Mateus 24, 40 a 41 nos diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Os crentes fiéis a Jesus ouvirão o chamado do Espírito Santo e serão tomados. Mesmo que não saibamos o dia nem a hora, é certo que a vinda de Jesus nos ares está próxima. A vinda de Cristo para a terra com os seus santos acontecerá 7 anos após o arrebatamento. O versículo 7, ele, Jesus Cristo, vem com as nuvens. As nuvens mencionadas aqui não são nuvens comuns. Essas têm um significado importante. A glória do Senhor aparecerá como nuvens, mas parece razoável interpretar o versículo dizendo que aquelas nuvens significam o esvoaçar dos mantos brancos dos santos que retornarão com ele. A Bíblia usa a mesma maneira para descrever um grande número de pessoas em Hebreus 12:1. Assim, quando Jesus vier com todos os seus santos, ver 1 Tessalonicenses 3:13, com milhares dos seus santos, Judas 1:14, será como se ele estivesse vindo envolto em nuvens. Após sermos levados para os céus e participar da grande festa das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 6 ao 9,
nós retornaremos para a terra. O local da vinda do Senhor à terra, pela segunda vez, será o Monte das Oliveiras, do lado de fora de Jerusalém. O significado todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, significa que a palavra da profecia, escrita em Zacarias 12:10, será cumprida. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Deus dará o espírito de arrependimento aos judeus. Eles olharão para as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a marca da lança no seu lado. Eles reconhecerão que ele é o Messias, a quem ultrajaram e crucificaram sob falsas acusações. Eles chorarão amargamente, contritos e com remorso. Os gentios que até aqui viveram na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida, 1 João 2,16, da mesma maneira derramarão lágrimas com medo do julgamento e da destruição. Letra C. A eternidade de Jesus. O Senhor, registrado no versículo 8, refere-se ao nosso Senhor Jesus. Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego, assim como A e Z no nosso alfabeto. Jesus é aquele que era o Criador, que existia desde o passado infinito. Ele não é outro santo que nasceu há 2000 anos. Além disso, ele está vivo e se preocupa com o nosso bem-estar. Ele está constantemente intercedendo por nós. Hebreus 7:25. Por causa dessa delicada misericórdia, ele supre todas as nossas necessidades. João também enfatizou que ele segura o mundo em suas mãos. Letra D. João, aquele que estava no Espírito, capítulo 1, 9 e 10. No versículo 9, João identificou-se. Ele escreveu este livro de Apocalipse por volta do ano 95. A essa altura, os outros apóstolos já tinham sido presos, julgados e martirizados. João estava exilado na ilha de Patmos. Essa ilha fervilhava de criminosos cruéis que vinham de todas as partes do Império Romano. Não havia grama ou árvores. João sofria insultos amargos dos seus colegas prisioneiros durante o dia e a noite. Ele era atormentado entre os réus que brigavam com palavras abusivas. Entretanto, em meio a esse ambiente tão caótico e confusão, João ainda podia estar em espírito através da oração. Foi no dia do Senhor, enquanto orava, que ele recebeu a revelação de Jesus. E você? Você poderia se tornar inspirado desta mesma maneira? Não importa as circunstâncias desfavoráveis pelas quais você possa estar passando, elas provavelmente não são tão ruins como as do apóstolo João na ilha de Patmos. Nós temos de orar sem cessar, para que sejamos inspirados pelo Espírito Santo, apesar das nossas circunstâncias. Sem a sua ajuda, ninguém pode entender o profundo significado da revelação divina. Em 1 Coríntios 2,11, lemos: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Fora do Espírito Santo, ninguém pode desvendar os segredos de Deus, nem uma palavra. Deus colocou João no Espírito para que pudesse mostrar-lhe os seus mistérios profundos. Porque essa revelação não foi escrita pela sabedoria e experiência humana, mas pela completa inspiração do Espírito Santo. Ela é a palavra acurada de Deus, livre de erros, conforme João a escreveu originalmente. Aqueles que registraram os outros livros da Bíblia também escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Ver 2 Timóteo 3,16. Assim, cada versículo e cada palavra das Escrituras se tornaram a palavra de Deus, e ela é completamente livre de erro humano. Letra E, o som de uma trombeta, capítulo 1, do 10 ao 16. João escreveu que quando ele estava em espírito, ouviu uma voz forte como de uma trombeta. Aquele som queria dizer que Deus estava para dar-lhe uma mensagem especial. Número 1. As 7 igrejas na Ásia Menor. A grande voz disse: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Versículo 11. Naqueles dias havia mais de 100 de igrejas na Ásia Menor. De todas aquelas igrejas, por que Jesus escolheu somente 7? Primeiro, eu creio que cada uma daquelas muitas igrejas poderia identificar-se com uma das 7, com a que tinha as mesmas características particulares. Segundo, por meio daqueles 7 tipos de igrejas, Jesus queria ilustrar a história de 2000 anos da igreja, desde João até o presente. A era da igreja estaria dividida em 7 períodos, representados por uma das 7 igrejas. Número 2, os 7 castiçais de ouro e a figura de Jesus. Quando João se virou para a voz que falava com ele, viu 7 castiçais brilhantemente acesos. Aqueles castiçais eram feitos de ouro batido e significavam a igreja que ilumina o mundo. No meio dos 7 castiçais, João viu a Jesus e o fitou com um forte anelo. Antes ele pensava em Jesus longe, em um céu distante. Agora ele via o Senhor bem diante dele. Hoje Jesus está presente ao nosso lado. Vamos examinar a figura de Jesus no versículo 13. Primeiro, ele era semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma longa vestimenta. Aquela vestimenta era uma peça especial de roupa escolhida por Deus para o sumo sacerdote e o juiz. Porque Jesus apareceu usando uma vestimenta assim? Porque ele é o sumo sacerdote para os seus crentes. O sumo sacerdote de Israel orava a Deus para o povo ser abençoado e para que os seus pecados fossem perdoados. Jesus é o nosso sumo sacerdote, oferecendo orações para que sejamos perdoados dos nossos pecados e recebamos as bênçãos de Deus. Para aqueles que não creem no Senhor, entretanto, a sua vestimenta torna-se o traje especial do juiz. Assim, a nossa fonte de grande bênção torna-se a fonte de condenação para os incrédulos. Segundo, as Escrituras nos dizem que Jesus estava cingido pelos peitos
com um cinto de ouro. Versículo 13. Nos tempos antigos, um cinto de ouro era usado somente pelos reis. Assim, o cinto ao redor do peito de Jesus simboliza sua posição como Rei dos Reis. Terceiro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, verso 14. Isso quer dizer que Jesus não é somente puro, como também onisciente. O cabelo branco, em geral, significa que alguém já alcançou o mais alto ponto de sabedoria depois de muitas primaveras e outonos da vida. Entretanto, tenho observado que a geração mais jovem de hoje parece não mostrar o respeito devido às pessoas de mais idade. Isso é errado. A Bíblia diz que coroa de honra são as cãs, Provérbios 16:31, como um símbolo de sabedoria. Por isso, tomar conselho das pessoas mais idosas, geralmente, dá mais sabedoria para todos. Quarto, os olhos de Jesus eram como chama de fogo. O nosso coração palpita quando uma pessoa com o coração puro e de muita oração olha nos nossos olhos. Por quê? Porque esses olhos são capazes de penetrar os pensamentos corruptos que podemos ter em nossa mente. Quanto mais nosso coração palpitaria se Jesus fitasse com os olhos como chama de fogo. Com os seus olhos, que discernem tudo, sabem e julgam a todas as coisas ocultas. Quinto, Jesus estava em pé e seus pés, semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. Versículo 15. O latão é feito de cobre, que em toda a Bíblia dá a ideia de julgamento. No tempo do Antigo Testamento, o altar e os ganchos usados para a carne nos sacrifícios eram feitos de cobre. O nosso Senhor diz que ele irá julgar severamente a todos que cometem pecado. Sexto, a voz do nosso Senhor é como a voz de muitas águas. Versículo 15. Essa voz não é de ninguém mais, a não ser o Criador que fala a nós, sua criação, com a mesma voz usada nos dias da criação. Sétimo, ele tinha na sua destra 7 estrelas, versículo 16. As 7 estrelas significam os pastores das 7 igrejas na Ásia Menor. Por esse versículo, nós podemos entender como os pastores estão perto do coração de Jesus. A sua posição é imensamente honrada e alta diante dele. Mas os pastores que entraram no ministério sem um chamamento divino, talvez pela influência dos pais, parentes ou vizinhos, não são as estrelas na palma de sua mão. Eles são estrelas caídas. Aqueles que são pastores, somente por profissão, estabelecem numerosas igrejas que seguem uma direção secular e inumeráveis almas são levadas para um caminho paralelo. Um ancião de nossa denominação enviou-me certa vez uma carta na qual ele dizia que estava insatisfeito com o pastor de sua igreja e pensava no que deveria fazer sobre isso. Será que ele deveria colocar o pastor fora ou resistir-lhe? Pelo que eu sabia, o pastor era um sincero servo de Deus e tinha um chamamento divino. Na verdade, ele tinha muitas fraquezas de caráter, mas qualquer um que o resistisse iria eventualmente infligir uma injúria na mão direita de Jesus. Como resultado,
a pessoa receberia o julgamento de Deus. Por isso eu disse ao ancião que ele deveria escolher uma das opções seguintes: sustentar o pastor em oração e encobrir as suas fraquezas ou sair da igreja. Mais tarde, eu ouvi que ele tinha deixado a igreja, o que tinha sido uma sábia decisão. 8º, da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, versículo 16. A palavra que procede da boca de Jesus Cristo é, na verdade, uma espada. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra é um bisturi cirúrgico que Deus usa para salvar nossa vida. Quando a ouvimos e a recebemos, coisas maravilhosas acontecem conosco. Os nossos pecados e maldades serão descobertos. O inimigo será expulso, as doenças serão curadas. O desespero e os fardos pesados serão removidos. Todas essas coisas acontecerão, porque elas são cortadas e divididas pela palavra. Por isso, é inútil tentar receber de Deus as bênçãos da salvação e da cura sem desejar ouvir a palavra. 9. A face de Jesus era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 16. Quando passa o frio e o inverno e vem a primavera mais quente, o sol lança sua luz fortemente e tudo vem à vida. A força completa da luz do sol significa uma vitalidade superabundante. Qualquer que venha a Jesus receberá a luz brilhante que irradia da sua face e ficará completamente cheio da alegria do Senhor. Esse mesmo Jesus, puro e majestoso, está conosco aqui agora. Abençoados são aqueles que se dobram de joelhos diante dele, porque ele se tornará o seu pastor e o levará pelos caminhos da vida abundante. Letra F, a reação do apóstolo João, capítulo 1, versos 17 e 18. João provavelmente tinha mais de 80 anos quando viu aquela impressionante figura de Jesus. O seu terror foi tão intenso que ele caiu aos seus pés como morto. Eu tive uma experiência similar 20 anos atrás, quando ainda era só um crente novo convertido. Eu estava jejuando e orando durante a noite e por volta das 2 horas da madrugada tive uma visão. Subitamente o quarto se encheu com uma luz brilhante. Jesus estava em pé na minha frente. Quando tive aquela grandiosa visão, eu caí como se estivesse morto. As batidas do meu pulso pareciam ter parado. Aquela cena parecia viva na minha memória. Após ler o versículo 17, tendo minha própria experiência como pano de fundo, posso entender completamente a reação de João. Quando João caiu, o nosso Senhor colocou a mão gentilmente sobre ele e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Versículo 17 e 18. Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no 3º dia, tem as chaves da morte e do Hades. Assim, qualquer que nele crê não precisa temer nada, porque tanto a vida quanto a morte estão debaixo da autoridade de Jesus.
Letra G. A chave para abrir a revelação. Capítulo 1, 19 e 20. Os versículos 19 e 20 são as chaves que abrem a revelação de João para o nosso entendimento. Entretanto, se não forem bem compreendidos, esses versículos podem levar alguém a mal interpretar o livro todo. Infelizmente, isso acontece com frequência. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o ministério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Versos 19 e 20. O que foi dito para João registrar pode ser dividido em 3 categorias. A primeira é as coisas que tens visto, que corresponde ao primeiro capítulo do livro de Apocalipse. A segunda é as que são, que corresponde ao período das igrejas, no segundo e no terceiro capítulos. A terceira é as que depois destas hão de acontecer, que corresponde aos capítulos restantes, capítulos 4 ao 22. Elas tratam das coisas que serão desvendadas no final da era da igreja, como o arrebatamento da igreja para o céu, o último dia do mundo e a revelação do novo céu e da nova terra. Glória a Deus! Chegamos ao término da introdução deste livro do Apocalipse, pelo pastor David Poyong Cho. Se esse conteúdo tem te abençoado, se inscreva aqui no canal Vinícius Siqueira, ative o sininho das notificações, não esqueça de compartilhar este material, este vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos capítulos. Vai ser incrível essa grande jornada. Deus abençoe. Amém.